Nessa videoaula, vamos apresentar a interface do GeoGebra e realizar algumas construções iniciais. Como você pode ver, aqui está o ícone do GeoGebra. Damos 2 cliques e carregamos o software. Abre-se então o GeoGebra com a sua configuração padrão. Como você pode ver, há 3 áreas importantes aqui. A primeira delas é a janela de visualização. Na janela de visualização serão exibidos objetos como polígonos, retas, funções, ou seja, todos aqueles objetos que possuem representação gráfica. Na janela de álgebra, que fica na lateral esquerda, serão exibidas as representações algébricas ou numéricas de alguns objetos que nós vamos construir ao longo desse curso. Aqui na parte inferior está o campo de entrada, ou simplesmente entrada. Neste campo nós vamos digitar comandos para construir objetos ou para realizar movimentos ou modificar propriedades de objetos. A primeira coisa que vamos fazer é ocultar a malha. Para isso, vou clicar em mover janela, clicar com o botão direito do mouse e acessar malha. Com isso, eu ocultei a malha. Se eu desejar reexibir-la, basta eu clicar com o botão direito e novamente clicar em malha. Mas eu vou deixá-la ocultada. Agora eu vou clicar na ferramenta polígono e vou construir um polígono por A, B, C. Para fechar o polígono, eu clico novamente em A. Com isso, eu construí um polígono ABC. Note que ao construir o polígono ABC, a ferramenta polígono na barra de ícones continua selecionada. Isso quer dizer, se eu clicar novamente, eu construo um novo polígono. E aqui eu construí um polígono DEF. Ou seja, eu acabo realizando às vezes construções indesejadas. E para que isso não aconteça, eu tenho que teclar ESC ou simplesmente clicar no ponteiro para selecionar a ferramenta mover. E agora eu quero deletar esse polígono que eu construí, ou seja, o polígono DEF. Então eu clico com o botão direito e desenho um retângulo envolvendo todo o polígono DEF. Com ele selecionado, basta eu clicar em Delete no meu teclado e ele foi deletado da memória do computador. Utilizando a entrada, eu vou construir uma função. Então clico na entrada e vou digitar a expressão da função f de x igual a x mais 1. O GeoGebra sinaliza o f, que é o nome da função, em um cinza claro. A variável x ficou indicada em azul e os demais elementos ficaram indicados em preto. Teclo Enter e a função está representada graficamente na janela de visualização e está representada algebricamente na janela de álgebra. Teclo ESC, como você pode observar, na janela de visualização há o triângulo ABC com todos os seus elementos e a função f de x igual a x mais 1. Clicando no pontinho ao lado do ponto A, eu consigo ocultar o ponto A, ocultar o ponto B e ocultar o ponto C. Esses pontos ainda existem, eles só estão ocultados da janela de visualização. Se eu desejar reexibi-los, basta eu clicar novamente nesses pontos e eles serão reexibidos. Assim, quando os pontinhos estiverem em azul, os objetos estão exibidos. Quando os pontinhos estiverem vazados ou brancos, os objetos serão ocultados. Com o botão direito do mouse, eu clico na janela de visualização e contorno o meu triângulo ABC com um retângulo. Teclo Delete e eu deletei todos os elementos. Clico com o botão direito sobre a função e eu noto que aqui eu tenho a função apagar. Então essa é uma outra forma de apagar um objeto, que a função é completamente deletada. Nesse novo arquivo do GeoGebra, primeiramente eu vou ocultar os eixos. Eu clico em mover janela, clico com o botão direito em janela de visualização e aqui eu desmarco a opção eixos. Como você pode ver, os eixos foram ocultados. Agora vou construir um círculo dado o centro e seu raio. Então para isso eu clico na ferramenta círculo e escolho aqui círculo dado centro e raio. Agora eu clico em um ponto, abre-se a janela para eu digitar a medida de um raio. Vou digitar a medida aqui 5, ok? E aqui está construído o círculo. Como você pode ter notado, não há nenhuma ajuda explícita aqui na janela dizendo o que eu devo fazer primeiro. Se é construir o ponto depois da medida do raio, ou se é dar a medida do raio e depois construir o ponto. Mas o GeoGebra oferece essa ajuda. Vamos então exibir essa ajuda. Clico em mover janela, clico com o botão direito e acesso janela de visualização. Acesso à terceira opção, chamada preferências de layout.
Aqui em preferência de layout, você tem várias opções para modificar a aparência da sua instância do GeoGebra. Eu vou clicar aqui em exibir ajuda da barra de ferramentas. Isso fará com que na barra de ferramentas apareçam alguns passos que devem ser seguidos para construir algum objeto. Basta fechar essa janela que a gente já pode então agora ter acesso à ajuda das ferramentas. Por exemplo, eu vou clicar em polígono. Selecione todos os vértices e então o vértice inicial. Então clico em um vértice, outro, mais um, clico novamente no vértice inicial. Então eu construí o polígono conforme descreve a ajuda da ferramenta. Vou construir novamente uma reta. Clico em reta, ele diz selecione 2 pontos ou 2 posições. Clico em uma posição, constrói-se um ponto, clico em outra posição, constrói um outro ponto. E assim está construído a reta F. Para que a funcionalidade ajuda na barra de ferramentas fique disponível quando você abrir futuramente o GeoGebra, é necessário que você grave as configurações. Para isso, acesse Opções, Gravar Configurações. Com isso, o GeoGebra gravou as suas preferências de layout e você terá acesso a essa configuração quando fechar e abrir novamente o aplicativo. Como você pode ver, nesse arquivo do GeoGebra há um quadrilátero ABCD previamente construído. Com a ferramenta Mover selecionada, eu vou modificar a posição de alguns objetos. Clicando no ponto A, eu posso modificar a sua posição e assim o quadrilátero é reconfigurado. Eu posso também clicar no lado A e modificar a sua posição e, como você pode ver na janela de álgebra, há uma reconfiguração tanto de alguns pontos quanto de alguns lados. Eu posso ainda clicar no quadrilátero e movê-lo como um todo. E assim, todos os pontos A, B, C e D, neste caso, têm as suas coordenadas alteradas. Para mover a janela, eu clico em Mover Janela. E com isso, eu movo toda a janela, ou seja, todos os objetos construídos na janela de visualização acompanham então o movimento da janela de visualização. É importante que você saiba que a barra de ícone não tem apenas os ícones que estão exibidos como aqui está. Em cada lugar, ou seja, em cada ícone, é reservado um lugar para uma categoria de ícones que cumpre funções semelhantes. Por exemplo, o ícone Mover tem 4 ícones ocultados. O ícone aqui de pontos tem aqui a primeira ferramenta por padrão, que é o ponto, mas tem outros, por exemplo, ponto, médio ou centro. Se eu clicar em ponto, médio ou centro, essa ferramenta fica ativa. E assim as demais ferramentas correspondem a um conjunto de outras ferramentas que nós vamos abordar ao longo deste curso. Clicando no menu Arquivo, eu tenho acesso à possibilidade de gravar o meu arquivo. Então, clico em Gravar, escolho um local, aqui no caso a área de trabalho, escolho um nome, Construção 1 e gravo. Fecho o GeoGebra e, como você pode ver, o arquivo foi gravado na minha área de trabalho.